Pois bem, eu cumprimento a todos vocês, certo? Eu vou fazer só observação aqui, eu cumprimento a todos vocês que estão participando dessa live. Eu estava até aguardando um pouco para que pudesse chegar mais pessoas, tudo, né? E eu sei que é, é a primeira que eu estou fazendo nessa sequência. Então, hoje o nosso assunto vai ser a respeito do seguinte: eu devo continuar ou devo mudar de negócio, certo? E eu te falo que isso pode acontecer em até 90 dias, certo? Você pode tomar a decisão de ou pegar e continuar ou mudar de negócio, certo? E quem é que te fala isso? Eu sou o professor Levi, certo? Eu ensino empreendedores a continuar ou a mudar de negócio em até 90 dias. E da onde é que vem essa minha experiência em relação a isso? Bem, a experiência vem, primeiro, que eu já passei por isso, certo? Eu já tive negócios que eu continuei por mais de 20 anos, depois por uma questão de opção, até para fazer o que eu faço hoje, certo? Eu preferi ir para o digital e ficar estudando, certo? Então, eu peguei, parei as minhas empresas, vendi as empresas, troquei por pontos comerciais e passei a estudar e a escrever. A escrever. Inclusive, até o final do nosso bate-papo, quem ficar até o final, eu vou passar uma dica e vou mandar esse livro, um livro meu, que fala de negócio. É justamente o assunto que nós estamos falando, que ajuda bastante, certo? Eu vou passar a dica e eu vou mandar para você aí, eu vou passar o código, aí eu te mando ele na forma de PDF, tá? Um presente para você. Então, eu passei a estudar. Eu virei investidor em segmento de imóveis, certo? Porque eu também queria passear, certo? A gente não fala que uma hora vai chegar o futuro, no meu caso foi agora, já foi feito para trás. Então, eu já estou fazendo isso, certo? Então, eu aproveitei essa experiência em 20 anos, em fábrica de ração, em loja, em escola particular, em fazenda, e reuni tudo aonde hoje eu pego e faço o que que eu fiz. Eu peguei, criei, coloquei isso no papel e hoje nós vamos aproveitar para comentar sobre isso. E qual que é a lógica de todo esse trabalho? A questão é o seguinte, é que eu sei que você pode e deve acelerar o seu processo de crescimento empresarial. Agora, será que é nesse ramo? Será que é num outro ramo? Uma coisa é certa. Se você não tem dinheiro e se você tem um propósito grande para a sua vida, é no empreendedorismo. Ou vai ser naquilo que você está fazendo, ou vai ser em outra coisa que você vai desenvolver, certo? Então, nós estamos recheados de informações, certo? Nós vamos falar da realidade que ninguém quer aceitar, os sintomas de um negócio em emergência, o mapa dos 90 dias. Por que que eu falo que 90 dias dá para pegar e decidir se continua ou se muda de negócio? Até os cenários para tomar decisões, certo? Para quem que não essas informações que nós estamos aqui, certo? E passar, eu tenho certeza que até o final, só com esse bate-papo você já vai perceber a necessidade de se posicionar, a necessidade de conhecer bem o seu empreendimento para que você possa crescer, acelerar o seu processo de crescimento empresarial, certo? Bem, então, eu vou pegar e fazer aqui, até para a gente poder fazer a abertura desse nosso bate-papo, é o seguinte: existe uma frase que dói, mas é verdadeira. A maioria dos empreendimentos no Brasil não sabe se dá lucro. E não saber se dá lucro ou se dá prejuízo, isso é perigoso. É porque quem sabe que está dando prejuízo pode agir, né? Se você já sabe que está dando prejuízo, você já pode agir. Agora, se você não sabe, de repente é até mais perigoso ainda, certo? Existe uma expressão que diz o seguinte: a melhor forma de sair do buraco
é parar de cavar, certo? Mas como é que você sabe? Porque a parábola, a analogia, ela é muito fácil de ser analisada. Mas como é que você sabe que você está cavando, certo? A única forma de saber se está cavando é justamente conhecer o buraco, né? Seria mais ou menos isso. A maioria das pessoas costuma analisar empreendimento, é mais ou menos assim, vê se você já escutou isso. Não, como é que está o movimento? Esse movimento, estamos falando de comércio, né? Como é que está o movimento? Como é que está o faturamento? Então, qual que é a sensação que você tem? Nossa senhora, o negócio está bom, né? Então, tá, a coisa está indo, está fluindo, certo? Tem gente entrando, tem dinheiro girando, e isso passa uma sensação muito boa. Qual que é o comerciante que não quer ver o empreendimento dele girando, certo? Só que tem um detalhe, aí é que vem a questão. Faturamento não é lucro, né? Movimento não representa sucesso. E trabalhar muito não garante nada, certo? Às vezes você pode ter empresa que está faturando menos e está sobrando mais, certo? Então, tentar utilizar essa métrica do achômetro, né, ela não é uma métrica adequada para esse tipo de negócio, certo? Então, é, o que que eu fiz? Eu aproveitei esses 20 anos de experiência que eu tenho na área de negócio e coloquei isso na forma de um passo a passo, certo? E o que eu vou mostrar para você justamente hoje é isso, né? E eu vou te mostrar, certo? Que eu te conheço mais do que você imagina e posso te ajudar além do que você pensa, certo? Vocês vão perceber ao longo desse nosso bate-papo quanto eu vou abrir a sua cabeça para pensar como empreendedor, só para você ter uma noção do o quanto que é importante a gente ter alguém para conversar sobre negócio, que normalmente empreendedor ele é solitário, certo? Normalmente os empreendedores, eles não têm com quem conversar. E quando acha alguém, né, eu acredito até que fica muito satisfeito, certo? Bem, como eu estou com transmissão ao vivo no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está perfeito. Eu não quero que dê defeito às minhas. Certo? Tá tudo bem. Bem, então vamos lá. É, Olha só. Dono trabalha mais que todo mundo, resolve tudo, apaga incêndio o dia inteiro. No final do mês, olha a conta, respira fundo e torce. Agora, torcer não é gestão, né? Torcer é um desespero organizado. Então, fica aquela sensação, né? A maioria é, das empresas, certo? Elas têm basicamente uma conta. Aquela conta, ela serve à empresa, ela serve à família e a coisa por aí vai, certo? Eu já tive uma oportunidade em que eu participei de um projeto, eu vou te contar agora, cliente meu, certo? Foi cliente meu na época, certo? E ele representa bem esse caso que eu acabei de falar, mistura de conta, certo? Mas não é só isso, tem muito mais, certo? E é por isso que é bom você conhecer a história de fora a fora, porque aí você vai entender melhor do que eu estou falando. Eu quero pegar e dar mais uma olhada aqui, porque vai que não está saindo o som aqui. Tá saindo sim. Então é o seguinte, eu fui convidado uma época para participar de um projeto, eu lembro que eram mais de 60 empresas em vários municípios, e o trabalho nosso como consultor era preparar essas empresas para venderem para a grande empresa. Na época era uma usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica, ela trabalha muito com terceirização. O que ela faz e o que ela investe esforço é no essencial, que é a geração de energia. E o resto, ela, ela terceiriza tudo, certo? E dessa forma, eu fui para acompanhar, eu fui trabalhar nesse projeto, certo? E
o projeto tinha assim, tinha reuniões a cada 3 meses. Na primeira reunião, que foi aquela reunião de receber os empreendedores, os donos de negócio que iam participar do projeto, então foi até interessante que alguém chegou e já chegou com o seguinte discurso: olha, eu estou aqui, eu não sei nem por quê. A verdade é que eu estou pensando em parar de mexer com o negócio, eu estou percebendo que não está rendendo aquilo que deveria, mas aí me falaram tanto aqui, eu nem sei, vai que de repente, né, é que aqui na cidade nunca chegou, porque a usina hidrelétrica estava perto de um município pequeno, a usina ficava perto de um município pequeno, certo? Uma pequena hidrelétrica, aquelas que não estanca muita água, só um pouquinho de água, que a lei recente permite, até porque não tem muito como estocar muita água para pegar e fazer uma grande usina. Então, ele criou essa oportunidade. Falei, eu vou aproveitar, e vai que de repente não tem nada a perder mesmo, né? Apesar de que ele foi bem do tipo, não sei se é para mim, mas vai. Tá bom. Caiu para mim, certo? Eu acompanhava, se não me engano, 17 empresas e uma delas era ele. Tá bom. Então, nós fizemos uma primeira reunião, certo? Depois de 30 dias, nós tivemos outra, depois tivemos mais. Eu sei que quando chegou por volta de 90 dias, talvez seja por isso que eu peguei e criei esse número icônico, até porque tem outras coisas também que já aconteceu, e nós tivemos a chamada de reunião de análise crítica. Basicamente é o seguinte: o que vocês estão achando do projeto? Vocês estão achando que está valendo a pena? Vocês estão achando que vocês estão crescendo com o projeto? A gente quer escutar vocês, certo? Normalmente os empreendedores, alguns eles são de falar, até eles não são muito de ficar usando o microfone, né? Pelo menos esses não eram, mas ele falou, não, eu quero falar. Eu acho que eu tenho que falar, porque aquela primeira vez que eu tive aqui, eu fiz uns comentários que hoje eu acho que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu vim aqui e eu falei que eu ia fechar a minha empresa. E porque eu achava que ela não dava lucro, não sei o quê. Tá. Só que aí o Levi, que está me acompanhando, ele foi lá e foi me ajudando, certo? E isso já fazia, então, eu sei que eu não vou contar o passo a passo, eu só vou contar o final. Então eu falei assim: olha, hoje eu tenho uma coisa a dizer. Depois que eu coloquei a minha empresa no papel, certo? Depois que a minha empresa ficou de um lado e eu de novo, depois que o CPF ficou de um lado e o CNPJ de novo, hoje eu percebo o seguinte: eu estou muito desorganizado pessoalmente. E eu percebi isso quando eu vi os números. A minha empresa ela está redondinha, certo? Ela está com um problema. O problema é o dono. E eu vou falar uma coisa: eu cheguei até a falar em vender a empresa, e hoje eu percebo o seguinte, que se isso tivesse acontecido, e se eu percebesse depois alguém trabalhando naquela empresa, certo? Aí eu ia arrepender demais, porque eu ia perceber alguém que ia crescer muito. Que na verdade a minha empresa não está crescendo porque eu estou sangrando ela. Mas não adianta alguém falar, a gente tem que ver. Então, na hora que eu separei, na hora que eu peguei, coloquei minha empresa e separei, então veja bem que é o seguinte: no caso dele, voltando àquilo que eu falo para você, é possível definir se você deve continuar ou se você deve mudar de negócio? É possível. Ele foi 90 dias. No caso dele, o que ele descobriu? Ele descobriu que o problema era ele. Ele descobriu que ele é que estava sangrando a empresa dele, certo? Então, evidentemente que eu estou conferindo aqui o retorno para ver se está indo bem. Tá. Então, veja bem que nesse caso, olha só, o que eu estou dizendo para você? Tá, eu te ajudo a continuar ou a mudar de negócio. Isso pode ser feito em até 90 dias. No caso dele, 90 dias, ele decidiu o quê? Continuar. Evidentemente, não só continuou, porque eu acompanhei ele por cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, ele fez foi crescer. Ele ampliou depois naquela área que ele percebeu, certo? Então, para ele,
certo? Foi uma coisa super interessante. E veja bem, que também ele não fez tanta coisa, não. Na verdade, porque às vezes as pessoas acham que são técnicas, que você tem que estudar coisas. Não, não tem nada disso, não. Não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona, certo? Não adianta tentar complicar as coisas. Se fosse tão complicado empreender, porque eu comecei a estudar negócio, eu fui fazer mestrado em economia, doutorado em agronegócio, depois que eu já era dono de negócio. Eu fui aprender contabilidade gerencial depois que eu estava dentro do negócio. Por quê? Porque me falaram que como é que eu quero controlar um negócio? E aí começaram a falar para mim o que que faltava. Mas eu aprendi o quê? Eu aprendi o que me faltava. Mas se aprendeu tudo? Não, eu aprendi o que me faltava. Eu queria era ser dono de negócio. Eu não queria ser outra coisa. Eu queria ser dono de negócio. Então eu aprendi o quê? Eu aprendi aquilo que precisa de saber um dono de negócio. E é isso que eu estou fazendo aqui, certo? E, na verdade, dono de negócio, uma coisa que ele tem que aprender é que ele tem que crescer, certo? Ele tem que crescer. E isso eu bato muito nessa tecla, tá? Então, acabei de mostrar para você já uma tipo assim, uma pequena prova de pessoas que passaram por isso, né? Que elas, nesse caso que eu contei, ele continuou. Uma coisa que acontece, talvez no caso dele foi isso, ó, o negócio é bom, mas está mal gerido. Ou às vezes o negócio é ruim, e você está insistindo. Eu costumo até, uma vez eu criei uma matriz, matriz é tipo assim, deixa eu te explicar o que que é, eu estou falando de matriz. É assim, ó, eu coloquei, assim, duas linhas e duas colunas. E aí eu coloquei negócio bom, negócio ruim. E aqui eu coloquei dono bom, dono ruim. Entendeu? Porque o que que acontece? Tem negócio, eu vou ter ser mais direto em relação a isso, tem negócio que se você trocar o dono, o negócio deslancha, certo? Tem negócio que o dono é muito bom, mas o ramo não tá, aquilo lá tá, não vai para frente. Então, o que que você tem que fazer? Nos dois casos, é importante despertar. Despertar aquele que está num negócio bom e não está aproveitando a oportunidade, porque isso é possível. Na hora que você percebe que você desperta, duas coisas vai acontecer. Você vai falar, não, esse negócio não me merece. Olha só, esse negócio não me merece. Agora, não, esse negócio está muito bom. É eu que estou estragando ele. Então é importante a gente ter, assim, isso não é emoção, não, é racionalidade, é ter, só que para chegar a essa conclusão, certo? Não é daqui para ali, como a gente fala, a gente tem que ter informação, certo? Porque não dá para tomar decisão por intuição, por insight, mas tem que ser por algo concreto, né? A gente tem que fazer isso, né? Então, seu negócio pode estar em emergência. Por quê? Porque de repente você não está sabendo se você está sendo eficiente ou se de repente é o ramo que você está não permite você ser eficiente, certo? Uma coisa é certa, isso tem que consertar. Como eu disse, essa matriz tem que vir para o local onde, se você não está tão preparado, que prepare. E se o negócio não é bom, você vai para o negócio bom. O negócio bom, um dono bom, então aí sim, aí prospera. Então, essa seria a lógica, certo? Então, vamos dizer assim, aspectos que ajudam você a caminhar para esse ponto, né? Então, é tipo assim, bem, então, se você não sabe quanto tem de lucro, se você tem medo de olhar o extrato do banco, se quando vai chegando a época de pagar o 13º, isso já fica apavorado. Se quando chega aquela duplicata grande, já está apavorado. Se aquele cliente que te compra muito, e se ele não te pagar, vai te colocar numa situação extremamente desconfortável, então eu te falo o seguinte: você está no lugar certo. É aqui. Aliás, só de eu pegar e falar isso, você já deve ter percebido que eu já passei por tudo isso, certo? Para mim, nada disso é novidade, né? Você não precisa virar um especialista em finanças, você não precisa ser bom em matemática, você não precisa contratar ninguém agora, certo? Você precisa me seguir e abrir, despertar, certo? Na verdade, o que que eu fiz nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, eu quis mostrar para você o que que é a realidade
de um pequeno negócio, certo? Para a gente poder continuar e avançar no nosso bate-papo. Lembrando que esse nosso bate-papo, ele tem a seguinte finalidade, certo? Se você está aqui, e o convite que eu fiz é o seguinte, eu devo continuar ou devo mudar de negócio? Lembrando que isso eu falo que pode ser feito com segurança em até 90 dias. E é isso que eu ensino. Eu ensino as pessoas a tomar essa decisão. Vou continuar ou vou mudar de negócio? Certo? Tá bom. Sintomas que você tem um negócio em emergência. Tá? Aqui eu não vou falar de teoria. Olha, o dinheiro entra, mas não fica. Certo? Você vende, você recebe, o dinheiro passa pela sua conta, mas no final do mês não sobra. Ou sobra pouco, o que não muda a sua vida. Isso normalmente vem acompanhado de frases como: o mês foi fraco, né? Isso até eu peguei de foi o que eu fui fazendo, tipo, passando pela minha cabeça. Esse mês foi fraco. O problema é o mercado. Eu sempre escuto isso, né? E quando fala que o problema é o mercado, é tipo assim, eu sei lá o que aconteceu, então não posso fazer nada, certo? E a gente economiza energia. Como a gente gosta de pegar e economizar de energia, que é coisa dos seres, todos os seres humanos e animais, dos animais de maneira geral, nós só somos racional, né? Mas economizar energia, né? Quando vê demais, melhora. E aí aguarda para o próximo mês, né? Mas se, se não consertar, tá? Até esses dias eu fiz um chamado para essa live, não sei se você viu um vídeo que eu comentei, que é o seguinte: problema de dinheiro normalmente não se resolve com dinheiro. Por quê? Porque se existe o endividamento, você pega e resolve o sintoma, que é o endividamento, você coloca dinheiro lá. Mas o fato gerador do endividamento não foi corrigido, certo? Então pode parecer estranho, mas a gente começa a resolver o problema de dinheiro mudando a forma de pensar de quem gerou aquela dívida, certo? Faz sentido? Certo? Se faz sentido, comenta sim, certo? Então, tá bom. Bem, você não sabe o seu custo real. Quanto custa por mês? Quanto custa a sua empresa aberta, certo? É, eu costumo até dizer o seguinte: olha, você vai encontrar muitas pessoas ah, que têm sucesso nos negócios, certo? Agora vamos cruzar sucesso e organização. Eu acredito que você não vai encontrar ninguém que está indo muito bem nos negócios que não tem um certo nível de organização. Eu desconheço. Todos que eu, que eu lembro. Então, se você perguntar coisas do tipo, como é que está o controle, as suas despesas, aluguel, funcionário, imposto, fornecedor, os controles, todas as despesas, certo? A pessoa tem isso quase que na ponta da língua, assim, ela sabe mais ou menos, pelo menos aquelas despesas maiores, ela tem clareza, certo? Mas, se bem que lembrar uma ou outra despesa, eu nunca gostei disso. Eu gosto é o seguinte: coloca tudo, porque o controle é para isso, coloca tudo lá e vê o que acontece. Aí você tem noção do contexto e não só de um pedaço. Então, aí fica muito mais fácil de você é, se posicionar, certo? Já ouviu falar de ter medo de olhar o extrato, né? Eu nem vou olhar lá como é que está lá no banco, ainda mais porque existe a possibilidade da conta garantida, é isso que fala, certo? Então, aí qualquer coisa tem a conta garantida, né? Então não tem problema, né? É... E aí, isso são sintomas de negócio que não está na hora de tomar decisão. Se você tem um empreendimento onde você está dessa fase, então a primeira coisa a descobrir, certo? É o porquê que está acontecendo isso, certo? Não, mas Levi, você não falou para tomar decisão em até 90 dias? Por quê? É por isso que é até 90 dias, certo? Porque primeiro eu tenho que analisar para me saber o que está acontecendo. Lembra do rapaz que eu contei a história para vocês? Se dependesse dele, se não fosse talvez o curso que ele participou, talvez ele tivesse vendido a empresa, porque na cabeça dele não estava rendendo. Depois ele descobriu que estava, inclusive até ampliou a empresa
e passou a ser melhor remunerado por conta disso, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bem, o que é que o erro que trava todo mundo? O maior erro do empresário é acreditar que precisa entender muito de finanças, certo? Existe uma ideia de que não, eu tenho que ser muito bom em finanças, certo? Eu costumo até dizer o seguinte, olha, coisa aqui, ó, porque na sua cabeça, finança é planilha gigante, certo? Termos complicado significa faculdade, então aí você pega e imagina algo assim grande, né? E você sabe o que eu costumo falar a respeito disso? Tem muitas pessoas que entendem muito de planilha, certo? E que quando entende muito de planilha, talvez pode ser professor, certo? Mas engraçado, normalmente não são empreendedores, certo? E essas pessoas, elas acabam depois trabalhando para você, certo? Porque o mercado, olha como é que é o mercado. O mercado é assim, olha, as pessoas que crescem em empreendimento são as pessoas corajosas. E as pessoas que trabalham no empreendimento são as pessoas escolhidas pelo corajoso. Corajoso é aquele que teve, assim, que ele se expôs ao risco. Aí, quando ele começou a crescer, ele precisava de alguém competente, certo? Para controlar as coisas para ele. Aí, o que ele faz? O corajoso contrata o inteligente para tomar conta das planilhas, para tomar conta dessa parte que dá o suporte para ele tomar a decisão, certo? Essa é uma lógica. Dá uma olhada no mercado, vê se você concorda comigo, se não é assim. Uma outra coisa também que as pessoas pensam é o seguinte: para trabalhar com o negócio, você precisa contratar um contador só para você, um consultor, um administrador, certo? Então existe essa ideia de que você tem que se cercar de pessoas. Agora tem um detalhe que eu já percebi e que quando eu tinha empreendimento é que essas pessoas, eles não são empreendedores normalmente, certo? Então, eles vão lá, te ajudam, eles te dão uma aula de competência, de tudo que eles sabem, eles vão para casa dormir. E você, à noite, fica lá acordado porque você tem um punhado de problema para resolver, certo? Empreendedor tem isso. Empreendedor, ele tem um comprometimento que é a vida dele que está ali, certo? E nenhuma pessoa que você contrata ou terceirizado ela vai fazer isso por você, certo? No final das contas, é você que tem que se manter, é você que tem que resolver o seu problema, tá? Então, veja bem que eu já falei duas coisas para você. Não é questão de método, de conhecer planilha, não é questão das pessoas que você tem que contratar, tá? E tem uma outra coisa também, achar que organizar financeiro é coisa para depois, certo? Quando vender mais, eu organizo. Quando sobrar, eu organizo. E aí por aí. Porque justamente a desorganização é que impede de sobrar. Na verdade, a desorganização, o fato de você não saber onde você está, não é depois que você faz. É o pré-requisito para você chegar no local que você quer. Olha só, é o pré-requisito. Eu não estou dizendo para você que nós vamos ter que. Você deve continuar ou deve mudar de negócio? Tá bom. Como é que você acha que você vai tomar essa decisão? Como é que eu tomaria essa decisão? Como é que aquele rapaz que eu falei lá da empresa lá, que trabalhava na grande empresa, como é que ele ia chegar a essa conclusão se ele não tivesse a organização como pré-requisito? Quando é que ele decidiu continuar o negócio? Quando ele teve o pré-requisito. Qual que é o pré-requisito? Na hora que ele viu a empresa dele no papel, certo? E veja bem que quem foi que abasteceu as informações para que ele se organizasse? Foi ele. Ele só teve orientação, mas ele fez tudo. E ele tomou consciência da necessidade de fazer aquilo, entendeu? Então foi por isso que ele começou a performar bem. Tanto é verdade que depois acabou virando exemplo. Eu fico contando, certo? Contando o exemplo, né, que eu achei muito interessante, certo? Então, na hora que você começa a responder perguntas do tipo quanto entra, quanto sai, quanto sobra e para onde vai, então aí você já começou a ter clareza. Aí você já poderia dizer o seguinte: bem, então agora
já que eu estou respondendo essas perguntas, eu já tenho condição de tomar uma decisão. Vou continuar, vou mudar de negócio, certo? Então, você poderia seguir para esse caminho.